Especial Oncologia, hoje a gente está recebendo 2 hematologistas, vamos falar sobre linfoma, câncer hematológico, que deve ser tratado pelos hematologistas. Eles tratam não só o linfoma, mas diversos outros tipos de câncer. Dr. Cláudio Macedo, Dr. James Maciel, sejam bem-vindos aqui ao podcast Viver Bem, nesse Especial Oncologia. Vocês são hematos, né? Mas a gente está falando de câncer e vocês fazem parte, isso aí faz parte da rotina, não é isso? Obrigado pelo convite, Juliana. Obrigado também, Cláudio, pela presença aqui, meu parceiro. É uma pergunta, inclusive, muito frequente, porque existe essa confusão de quem trata cânceres, se é o oncologista, se é o hematologista. E às vezes realmente fica meio confuso essa divisão, mas o hematologista trata os cânceres que são nascidos ou oriundos de células sanguíneas, geralmente linfócitos e outras células do sangue, e os demais tumores ou cânceres são tratados pelo oncologista. Nós também, apesar de tratarmos os cânceres sanguíneos, tratamos outras doenças benignas. Então, às vezes também as pessoas acham que o hematologista só trata doença maligna. Então, anemias, tromboses, sangramentos, hemorragias, alterações do hemograma também são coisas que nós tratamos. Hoje a gente vai falar dos linfomas, mas quais são os outros cânceres que vocês tratam? Então, como a gente estava dizendo, todas as células sanguíneas são passíveis de sofrerem alterações e desenvolverem cânceres. Então, os linfócitos, que são as células que são responsáveis pela produção, vamos dizer assim, de linfomas, eles também podem sofrer outros tipos de problema, como leucemias linfóides, existem as leucemias mieloides, o mieloma múltiplo, né, que é um tipo, vamos dizer assim, de neoplasia, tipo de câncer hematológico, que é tratado também pelo hematologista, e que é de uma célula que deriva do linfócito. Então, apesar de ser um pouco confuso realmente, às vezes o leigo ele não sabe se vai para um oncologista ou se vai para o hematologista, mas como o James falou, todas as células que se originam do sangue, né, que vêm do sangue, que desenvolvem os seus cânceres, são tratados pelo hemato. Ótimo. Fundamentalmente leucemia, linfoma e o mieloma múltiplo. Sim. E seus subtipos. Vamos começar explicando o que é o linfoma, Dr. James. O linfoma, na verdade, é um termo que se refere a um conjunto relativamente grande de doenças diferentes. São cânceres que surgem em linfócitos, que são células altamente especializadas da nossa imunidade adquirida. O linfócito é uma célula que aprende a responder a antígenos, a estímulos do ambiente. Então, é uma distinção que talvez seja importante fazer, porque assim, a gente tem uma imunidade inata, que a gente nasceu com a gente, e tem uma imunidade aprendida, que é essa imunidade, por exemplo, que a gente desenvolve a partir de vacinas. E quem é o principal responsável por essa imunidade adquirida é o linfócito. A gente tem 2 tipos principais de linfócitos, os linfócitos B e os linfócitos T. B porque as etapas de amadurecimento elas se cumprem na medula óssea, e T porque se cumprem no timo, que é um órgão embrionário. E acaba que, então, em qualquer fase do desenvolvimento dessa célula que surge na medula óssea e que faz as etapas do amadurecimento em outros locais do corpo, então qualquer etapa do desenvolvimento ela pode sofrer alterações genéticas que dão origem a cânceres. Então, esses cânceres são chamados de linfomas e existem vários tipos de linfomas de acordo com o defeito genético ou com a etapa de amadurecimento desse linfócito. Os linfomas, eles são genéticos ou os hábitos de vida? A gente fala isso porque quando a gente fala de câncer, a gente está falando de oncologia, os hábitos de vida realmente são muito ligados ao desenvolvimento, esse aumento do risco. Isso também acontece com os linfomas? Primeiro, só para esclarecer, é muito comum haver a confusão entre o que é genético e o que é hereditário. Existe uma diferença. Para mim é a mesma coisa. Então, mas para muita gente não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Explica, doutor. A doença genética ela pode acontecer num indivíduo que nasceu normal e ao longo da sua vida, por causa de alimentação, por causa do meio ambiente, por causa de alterações ocupacionais, ele desenvolver mutações que interfiram no seu DNA
e a célula pode se transformar e gerar um câncer. Então, isso é uma alteração genética, ok? Mas ele não é hereditário, ele não é transmitido de geração em geração. Então, a grande maioria das neoplasias, elas têm um caráter genético, mas raramente são hereditárias, ok? Raramente elas são transmitidas. E isso acontece também com as neoplasias hematológicas. A gente pode falar de todas as neoplasias de uma maneira geral, elas têm um cunho genético, ok? Algumas delas, inclusive, na hematologia, essas alterações genéticas elas são utilizadas como diagnóstico, né? Na hora que você solicita determinado exame para verificar se existe uma alteração genética específica. Quando você identifica, ela tanto funciona como o diagnóstico da doença, como funciona também, em alguns casos, para o prognóstico da doença. Se foi identificada determinada mutação genética, determinada alteração genética, eu posso dizer que aquela doença pode se comportar melhor ou pior, de acordo com isso. Não sei se você entendeu muito bem o que a gente quer dizer. Entendi, mais ou menos. Não, porque quando a gente fala genético, por quê? Se meu pai teve câncer, então eu tenho que prestar atenção. Isso é genético ou hereditário? Não é que ele transmitiu, mas esse aumento de chance de desenvolver a doença. Na maioria das vezes, o que ocorre é que, assim, existem situações que podem predispor ao surgimento de alterações genéticas. Então, existem realmente doenças ou situações que podem predispor a aumentar tanto a fragilidade do código genético, facilitando, então, o surgimento de mutações, quanto também comprometer a vigilância imunológica, que também funciona contra as células tumorais, contra as células cancerígenas e que age o tempo inteiro matando essas células uma vez que são identificadas. Algumas pessoas têm um defeito imunológico de vigilância e esse defeito pode fazer com que, por exemplo, células que sofrem mutações não sejam mais identificadas pelo sistema imunológico e acabem criando cânceres. Então, existem situações que aumentam tanto a predisposição a mutações que levam ao câncer, como a redução da vigilância imunológica. Isso tudo são fatores que às vezes podem ser transmissíveis, mas não necessariamente vão provocar o câncer. E talvez pegando um exemplo típico da oncologia, existem, por exemplo, mulheres que têm câncer de mama e que herdam um determinado gene chamado BRCA1 ou 2. Por mais que ela herde o gene, ela tem que às vezes ter um gatilho adicional para o desenvolvimento do tumor. Então ela herdou a herança, mas não necessariamente ela vai desenvolver o câncer. E aí, por exemplo, respondendo ao que você tinha perguntado, às vezes o que eu transmito realmente é o que a gente chama de hereditário. Eu posso transmitir uma facilidade ou uma predisposição, mas o defeito genético às vezes surge também por um fator que o paciente adquiriu ao longo da vida. Ao longo da vida. Não, ele não tem nenhuma alteração que foi herdada, certo, mas que foi desenvolvida ao longo da sua vida, normalmente. E se a gente puxar para os hábitos de vida, para a alimentação, Exato. Tem relação com essas Sim. alterações? Sim. Sim. A gente já sabe, por exemplo, que o tabagismo está ligado especificamente ao câncer de pulmão. Então, existem fatores ambientais, né? E quando eu digo ambientais, eu estou me referindo à alimentação, à exposição ocupacional, uma série de fatores que alteram a genética das células e isso faz com que ocorra o desenvolvimento de determinados tumores. No caso dos linfomas, tem fatores que são mais importantes? Eu diria o linfoma MALT, né, que é um tipo de linfoma que está associado principalmente a alterações. O linfoma MALT é um tipo de linfoma associado a mucosas, ok? Normalmente ele está presente na mucosa gástrica e está, em determinadas circunstâncias, ligado àquela bactéria, o H. pylori. Certo. Então, o H. pylori, né, que é uma bactéria presente, extremamente prevalente na nossa população, ela estimula de maneira importante as células de defesa, os linfócitos, e em determinado momento, aquele estímulo excessivo faz com que ocorra o desenvolvimento de um linfoma. Então, é um exemplo de um fator ambiental, né, externo desenvolvendo uma neoplasia.
Vamos falar de diagnóstico? Não sei completar alguma coisa, Dr. James. Só completando essa questão também de fatores de risco ambientais. Então, o cigarro é a maior fonte de benzeno atualmente. Isso. O benzeno é um agente carcinogênico. Então, ele aumenta a chance de câncer de pulmão, de linfomas, de leucemias, de vários outros Câncer tumores. de boca, né? A obesidade é também um fator de risco associado com o surgimento de alguns cânceres, inclusive leucemias. O álcool. Infecções, como o Cláudio mencionou, podem ser também um gatilho para o desenvolvimento de alguns linfomas. Então, você tem o Helicobacter pylori como causador do linfoma gástrico, você tem infecção pelo HIV, que compromete a vigilância imunológica e aumenta também o surgimento de alguns linfomas e leucemias. De forma que existem realmente alguns fatores de risco que são relacionados ao surgimento dos linfomas. Mas, para a grande maioria dos pacientes que chegam ao consultório com o diagnóstico, às vezes a gente não tem exames específicos para dizer para aquele paciente qual foi o gatilho, qual foi o agente causal. Então, às vezes, é uma dúvida que também sempre surge, por que é que eu desenvolvi isso? E, na grande maioria das vezes, a gente não tem como responder, olha, você desenvolveu por conta desse fator. Às vezes é extremamente difícil e angustiante para o paciente, na hora que ele se depara com um problema desse, e ele não sabe o que fez com que aparecesse, como o James disse, porque já que ele não sabe, a primeira pergunta é, o que é que eu posso fazer para que isso vá embora, né? Uhum. Ou o que é que eu posso fazer para que algum familiar meu não tenha isso? E como bem dito, a gente não tem como saber. Muitas vezes, o que fez com que o linfoma aparecesse foi um determinado conjunto de fatores que apareceu naquele momento, que depois eles não estão mais presentes ao diagnóstico. Então, é impossível saber, na grande maioria das vezes, o que fez aparecer aquele linfoma. Na esmagadora maioria, é muito difícil saber o motivo, o gatilho que fez com que ele se desenvolvesse. Quando a gente fala em câncer, né, vem a questão do diagnóstico precoce. Os linfomas, a maioria deles, são diagnosticados no início ou já em fase avançada? E como o paciente pode suspeitar, né, para buscar o médico? Quando chega em vocês vão saber. Exato. E vão investigar. Mas o paciente, para dar esse passo, para chegar no consultório de um hematologista, quais são os pontos que ele deve avaliar, analisar e prestar atenção? O principal sintoma, né, é o aparecimento de um gânglio. Os linfomas são doenças dos linfonodos, né, que a gente conhece como gânglio. Quando a gente estava falando ainda há pouco, quando ele inflama, gera aquela íngua. Então, na verdade, o gânglio, o linfonodo, ele é um órgão de defesa. E, normalmente, esse órgão de defesa, ele é responsável por uma determinada área específica do corpo. Se houver um processo inflamatório, infeccioso daquela área, esse gânglio ele vai inflamar, gerando a íngua. Então, a íngua pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Na maioria das vezes, a gente conhece aquele da virilha, né? Mas pode acontecer em qualquer região do corpo. Então, a inflamação do gânglio gera um aumento, né, desse gânglio, só que esse aumento ainda é bem conhecido, né, pela população e gera dor, gera desconforto, porque é um processo inflamatório. No linfoma, habitualmente, quando a gente tem esse aumento ele é indolor. A gente tem uma taxa de crescimento que vai variar com o subtipo de linfoma específico, mas habitualmente esse gânglio não dói. Ele tem que ter um determinado tamanho, como a gente estava dizendo ainda há pouco, normalmente acima de 1,5 ou 1,7 centímetros, ele tem que durar cerca de 30 dias para que a gente comece a suspeitar da presença de um gânglio, né? de um linfoma, perdão. São descobertos já em estágios avançados, a doença ou não? Logo no início, geralmente os pacientes já conseguem perceber isso? Isso depende, Juliana, porque o que acontece é que, só fazendo uma complementação, os gânglios linfáticos, na verdade, são entrepostos que são ricos em linfócitos, então são parte do nosso sistema de defesa. A gente tem centenas deles, eles se concentram formando uma rede também junto com vasos linfáticos e se concentram na região do pescoço, axila, virilha, dentro do tórax e no abdômen. Então a gente tem gânglios linfáticos espalhados por todo o corpo.
E são esses gânglios que concentram linfócitos e funcionam exatamente para apresentar algum tipo de agente invasor para esses linfócitos para que a gente desenvolva uma imunidade. Então, a depender de de onde surge o linfoma, principalmente se for num local, numa cadeia de gânglios mais visível, superficial, como no pescoço, como na região da virilha, talvez o diagnóstico seja mais fácil, porque exatamente você tem um surgimento de um caroço que vai aumentando, isso chama a atenção do paciente ou de um familiar, que é visível. Mas mais complicado é quando o paciente desenvolve linfoma e esses gânglios começam a aumentar dentro do tórax ou dentro do abdômen, que aí você não consegue vê-los, e aí realmente o paciente vai buscar auxílio, vai buscar ajuda quando eles já cresceram tanto que começa a dar sintomas ou por compressão de algum outro órgão dentro da barriga ou dentro do tórax, ou por sintomas sistêmicos provocados pelo aumento da produção de citocinas, de substâncias inflamatórias, causando febre, perda de peso, sudorese excessiva durante a noite e alguns outros sintomas. E como é que é o diagnóstico? Chegou o paciente lá em vocês, quais são os exames e a partir daí, as chances de cura, como é que é o tratamento dos linfomas? Vamos lá. O Dr. Cláudio estava falando aqui que é mais fácil tratar um câncer num órgão, né, do que no... Na verdade, assim, quando a pessoa chega para um hematologista com um papel, né, uma biópsia, dizendo que ele tem um linfoma, habitualmente eu explico que eu preciso responder 3 perguntas para começar o tratamento dele. A primeira pergunta é saber qual o tipo de linfoma. A gente estava falando ainda há pouco, existem diversos tipos de linfoma. Na grande maioria das vezes, quando é feita a biópsia do gânglio, o patologista ele já identifica que é um linfoma e ele vai classificar esse linfoma de acordo com um exame chamado imunistoquímica, né? Então ele vai dizer que tipo de linfoma é aquele. E isso para nós é extremamente importante e de vital importância. Então, na hora que eu sei qual é o linfoma, eu vou para a segunda pergunta. Eu preciso saber aonde esse linfoma está. Para responder essa pergunta, então, apesar de muitas vezes o paciente ter feito uma biópsia de um local específico do corpo, para que eu saiba se esse linfoma está somente nessa região, eu preciso dispor de exames de imagem. Então, os exames de imagem hoje são fundamentais para o tratamento. Uhum. A gente tinha antigamente só as tomografias, hoje a gente já dispõe do PET scan, né, o PET-CT, que é extremamente importante, é um exame tão importante que ele pode alterar o prognóstico de alguns tipos de linfoma. Então, um exame fundamental para... Faz análise do corpo inteiro. Para análise do corpo inteiro, perfeito. Como é que é feito esse exame? Esse exame é feito através da introdução da glicose marcada com isótopo radioativo e a câmera pega isso e captura. As células tumorais, elas são ávidas por glicose. Na hora que elas se alimentam de glicose, elas começam a brilhar. E eu consigo identificar onde tem células tumorais pelo corpo. Então, eu consigo identificar, portanto, a segunda pergunta, aonde ele está. De posse dessa segunda pergunta, eu consigo fazer o que é fundamental para o tratamento, que é estadiar o paciente. Eu vou saber aonde a doença está e a gente faz o que a gente chama de estadiamento. A terceira pergunta mais importante, eu preciso saber como é que está o estado do meu paciente. Como assim? Se tem algum problema cardíaco, se é diabético, se tem pressão alta, se existe algum fator que vá contribuir ou atrapalhar o tratamento. Então, de posse dessas 3 perguntas, dessas questões, aí eu vou traçar a estratégia terapêutica para esse paciente. Habitualmente, imunoquimioterapia, até a observação é possível de ser feita no primeiro momento, dependendo do tipo de linfoma. Certo. E novidade de tratamento, né? Que a gente estava falando aqui, quimioterapia, imunoterapia, mas tem novas opções de tratamento também. Tem coisa nova chegando. Já está chegando aqui por Natal também? Já podemos esperar isso? Provavelmente sim. Provavelmente, talvez pelos próximos anos, terapias revolucionárias, assim, bastante engenhosas, têm chegado para ajudar exatamente aqueles pacientes que não responderam ao tratamento inicial. Que é uma outra coisa também que, indo ao encontro do que você perguntou, Juliana,
qual é a taxa de cura do paciente? Quais as chances que o paciente tem? Que é uma pergunta que também é muito recorrente. Como o Cláudio havia mencionado, para responder essas coisas a gente precisa saber qual o subtipo, porque a depender do subtipo os tratamentos mudam completamente. Eu tenho subtipos de linfoma que eu posso apenas observar o paciente, por anos até, e eu só trataria ele se ele manifestasse algum sintoma. E tem aqueles pacientes que têm linfomas que eu preciso tratar de imediato. Mesmo esses pacientes que eu tenho que tratar de imediato, a depender do subtipo, eu trato com quimioterapia, eu trato com radioterapia, eu trato até mesmo com terapia antibiótica. Então, é o caso dos linfomas gástricos associados à bactéria H. pylori. Às vezes eu posso tratar só com antibióticos para a erradicação da bactéria. Você tem um câncer e você usa antibióticos para combater o câncer. Tem um outro câncer, também um outro tipo de linfoma que é associado ao vírus da hepatite C. Eu trato a hepatite C, ele pode desaparecer. Então, depende de fato qual é o subtipo do linfoma. E às vezes essa etapa, que é uma etapa crucial, ela não pode ser avaliada de forma atropelada, porque realmente muda completamente todo o desenho de tratamento do paciente. Então, por isso que às vezes realmente demora um pouquinho a gente saber essas informações precisas, apesar da angústia do paciente de querer começar um tratamento, porque realmente faz muita diferença. E só uma complementação, James, é bem interessante você ter dito isso, porque às vezes o paciente chega extremamente angustiado, né? Ele tem um câncer, um papel dizendo que tem isso, e de repente a gente diz para ele que ele não vai precisar de tratamento. Você deve passar por isso também. Diz, olha, você tem câncer, mas você não vai precisar tratar. Porque isso acontece, e não é incomum isso acontecer, porque, como a gente estava dizendo, existem diversos subtipos e muitas vezes a taxa de crescimento desse linfoma é tão baixa que o paciente vai morrer. Ele não vai evoluir. E jamais vai apresentar nenhum problema. Claro que ele precisa ser acompanhado, porque existem mesmo nos pacientes que têm esse linfoma de baixo turnover celular, né, de baixo crescimento, ele pode se transformar num linfoma mais agressivo. Aí, nesse momento, exige o tratamento imediato. Então, a princípio, é bem interessante isso, porque todo o marketing em cima do câncer é quanto mais cedo, melhor. Isso. E isso não se aplica para determinados tipos de linfoma. A gente tem o diagnóstico, sabe que é um câncer, mas enquanto não gerar sintoma, não há necessidade de tratamento, porque pode ser que esse paciente específico jamais vá precisar de tratamento. Entendeu? Desculpa lhe cortar, Diego. Inclusive foi uma boa observação. Em relação aos tratamentos novos, existem novidades tanto para aqueles pacientes que descobriram a doença agora, então o que a gente chama de tratamento de primeira linha ou inicial, quanto para aqueles pacientes que já trataram inicialmente e a doença voltou. Que às vezes é um cenário, inclusive, mais dramático, porque gera muita angústia e às vezes, a depender da situação, você não tem muitas opções. Então, existem novos tratamentos e novas terapias que têm chegado e que têm mudado a realidade de alguns tipos de linfoma. Eu uso, por exemplo, o exemplo do linfoma linfocítico de pequenas células, ou leucemia linfocítica crônica, que é a mesma doença, que no intervalo talvez dos últimos 15 anos, mudou de uma doença que tinha uma evolução muito desfavorável, muito ruim, para uma doença que eu consigo controlar e que os pacientes agora têm mais ou menos a mesma expectativa de vida da população normal, graças à aplicação dessas novas tecnologias, que são drogas que são mais específicas, que causam menos efeitos colaterais dos pacientes. Eu me lembro que há 15, 20 anos atrás a gente tratava esses pacientes assim, era muita toxicidade, era muito risco, era muita perda de qualidade de vida, e hoje eles conseguem ser tratados com comprimidos. É impressionante quando a gente olha para trás, o histórico, né, disso que o James está falando, você conseguir tratar um paciente, 80, 90 anos, com comprimidos e praticamente sem efeito colateral. É impressionante.
Um cenário que no passado... No passado era impossível. Ele ataca apenas as células doentes. Isso. Exato. É o que James estava dizendo, né? Assim, a gente tem, na verdade, drogas que são fabricadas para determinadas alterações específicas daquele tumor, daquele linfoma. Então, a droga, ela destrava determinados mecanismos dentro daquela célula e a célula consegue morrer. Uma das características de um câncer é evitar que a célula morra. Ela prolifera de maneira exagerada ou ela permanece naquele ambiente e não consegue morrer. Então, algumas drogas conseguem destravar esse mecanismo específico e a célula entra em apoptose, que a gente chama. Ela consegue morrer. Então, são drogas específicas para aquele tipo de tumor. Então, ela tem, como ela é muito específica, ela tem baixo nível de toxicidade, porque atinge muito pouco os órgãos circunvizinhos, atinge muito pouco as células normais do nosso corpo. Então, são extraordinários. É muito bom viver esse momento que a gente está vivendo dentro da oncohematologia, por causa dessas novas drogas. Vocês devem pensar assim nos pacientes que já passaram, né? Com certeza. Se fulano tivesse aqui Tivesse aqui, agora, Eu né? lembro de Seria uma vários outra pacientes, história. assim, que realmente, se tivessem, talvez que inclusive você mencionou isso, Juliana, e é um fato. Hoje, para muitos pacientes, até mesmo alguns tipos de linfoma são considerados incuráveis. Por mais que sejam considerados incuráveis, a gente sempre tenta transmitir para o paciente que o foco agora não é mais, talvez, curar a doença, é transformá-lo numa doença crônica. É tratá-lo para que ele continue vivendo Perfeito. dentro de uma qualidade de vida e talvez aguardando a medicina avançar, e ela tem avançado cada vez mais rapidamente, para que eu consiga, depois um novo tratamento. Então, essa realidade já é fato para várias doenças. Doenças que que davam ao paciente uma expectativa de vida de 2 anos, hoje o paciente consegue viver 10, 15, 20 anos. E provavelmente esse paciente que está ainda vivo hoje vai se beneficiar de outras tecnologias que estão chegando. Então, realmente, o que a gente tem tentado, mesmo para aquelas doenças que a gente não consegue curar, é transformá-la numa doença crônica. Então, muitos pacientes que talvez tivessem sobrevivido há 5, 10 anos atrás, eles poderiam estar ainda conosco com as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Exato. E aquela tecnologia nova que é dos linfócitos? O CAR-T. CAR-T-cell, né? CAR-T-cell que chama? CAR-T-cell. É o que ela? Não é, Cláudio? Então, o CAR-T, na verdade, é uma tecnologia que está chegando no Brasil, aonde a gente utiliza os próprios linfócitos do paciente, né? Eu retiro os linfócitos do paciente e retiro determinadas proteínas do tumor e ensino essa célula a combater esse tumor e ejeto de volta as células no paciente. De maneira bem simples, eu ensino o sistema imunológico a combater o linfoma em questão, né? A combater o linfoma. Então, existe já alguns serviços em São Paulo, no Rio, Brasília, que já estão utilizando essa tecnologia. Vamos dizer assim, as respostas, elas são ainda, em alguns pacientes não são muito boas, em outras já, né? Acho que James já tem alguns pacientes, né, utilizando. A gente teve uma paciente que fez isso, ela recebeu infusão no Rio de Janeiro. Uma paciente que, a princípio, melhorou clinicamente, mas não resolveu a doença. Ela seguiu em tratamento ainda, então assim, ainda está em tratamento. Mas a infelicidade foi porque realmente ela não teve a resposta que a gente gostaria. E aí, só complementando o que o Cláudio falou, talvez o CAR-T é uma tecnologia engenhosa porque ela substitui, ela cria, na verdade, a resposta que eu tento gerar com um transplante alogênico de medula óssea. Quando você faz um transplante alogênico, que é de um doador para o paciente, você transfere a imunidade e você espera que a imunidade que você transferiu, ela reconheça as células tumorais e comece a matá-las através do linfócito T. Só que esse linfócito T que você transfere, ele
ele vai aprender a reconhecer a célula tumoral, só que como ele está em outro organismo, ele também pode reconhecer determinados componentes próprios do organismo receptor e pode combatê-los, o que causa uma complicação séria do transplante chamada doença do enxerto contra-hospedeiro. No CAR-T, eu pego o linfócito, como o Cláudio bem descreveu, e aí realmente eu modifico ele para que ele apenas reconheça e ataque a minha célula tumoral. E isso é extraordinário. Diminui esse risco, né? Anula esse risco. E acaba sendo também, por exemplo, é do próprio paciente, então acaba sendo um transplante, por assim dizer, autólogo, no sentido que eu retiro a célula, modifico ela e devolvo para o paciente. Apesar de ser uma tecnologia muito engenhosa, muito promissora, ela tem alguns empecilhos. Limitações, né? O primeiro empecilho é o preço e o acesso. Não é uma tecnologia muito cara e não acessível para todos. O segundo empecilho é que eu tenho que... Todo o processo de fabricação da célula em questão, que é feito nos Estados Unidos atualmente, demora de 4 a 6 semanas. Geralmente, quem se beneficia dessa tecnologia são pacientes que têm doenças muito resistentes, que já não resistiram, que já não responderam às linhas prévias. Convencional. E às vezes com a taxa de crescimento ou mais progressão muito acelerada. Não consegue esperar. Esse intervalo, às vezes, realmente, ele não consegue esperar que a célula volte. Que a célula venha. Então, às vezes, é um outro empecilho. E aí, para talvez atender essa população de pacientes que tem uma urgência maior, tem chegado também, e já chegou no país, foi liberado pela Anvisa recentemente, a tecnologia de anticorpos biespecíficos, que é um anticorpo criado no laboratório, que tem 2 especificidades, ou que reconhece 2 pontos. Um ponto que é um componente da célula tumoral e um outro ponto que é um componente do linfócito T, fazendo com que, então, haja uma proximidade dessas células, ponte, né? E criando uma interação mais forte, fazendo com que o linfócito T destrua, então reconheça mais facilmente e destrua a célula tumoral. E aqui em Natal, o que a gente já tem? O que a gente tem de avanços? O que vocês podem vislumbrar, assim, a curto espaço de tempo? Assim, nós temos um dos principais centros transplantadores do país, eu diria, que é o James, né, atua. Transplante de medula, né? Isso, transplante de medula óssea. Só fazendo uma complementação no que James falou, é extremamente importante que o público entenda, né? E o transplante de medula óssea, não existe corte, né? Só para que as pessoas entendam. Então, o transplante de medula óssea, quando ele é feito de um doador para um receptor, para o paciente está doente, eu vou pegar células da medula óssea de um doador, essas células vão ser retiradas e vão ser colocadas nesse paciente. Essas células que foram colocadas, elas vão ser responsáveis pela fabricação do novo sistema de defesa desse paciente. Ok? Então, apesar de ser, na grande maioria das vezes, compatível, completamente compatível, essas células vão reconhecer, como o James falou, as células tumorais e vão atacar essas células tumorais. Só que essas células também vão reconhecer que as células normais desse corpo não é dele e vão também atacar as células do corpo. Então eu tenho um efeito bom chamado efeito do enxerto contra o tumor e vou ter um efeito ruim que é do enxerto contra uma doença do enxerto, né, chamada doença do enxerto. Então a gente consegue nesse sentido dentro do transplante halogênico de medula óssea, que é esse que tem doador-receptor, eu tenho que andar em cima de uma linha, onde, de um lado, eu preciso fazer com que essa célula realmente ataque o tumor, mas essa célula ela não pode atacar demais, porque ela pode gerar uma doença. Então, para isso, a gente utiliza de estratégias, milhões de tipos de estratégias diferentes, tentando, vamos dizer assim, controlar esse sistema de defesa a fim de que ele tente só atacar a célula tumor. Então, o CAR-T veio para tentar colocar assim, um ponto muito bacana nisso tudo. Então, aqui em Natal nós temos assim, uma expertise muito grande em transplante de medula, né? Graças ao pessoal de James, o Dr. Rodolfo, o Dr. James,
que conseguiram implementar esse serviço aqui em Natal. A gente, na Liga, está tentando iniciar agora esse processo, né? Provavelmente, nesse semestre, nós iremos começar o serviço de transplante de medula óssea. Claro que, quando o serviço começa, ele precisa ter, inicialmente, os pacientes com um nível de complexidade menor, e a partir do momento em que a gente vai ganhando o corpo, essa complexidade também vai aumentando. O Hospital Rio Grande ela tem já uma expertise bem grande nesse sentido, então o Natal está muito bem, eu diria. Eu acho que Natal realmente tem vários hematologistas muito bons. Em termos dessas tecnologias, a gente faz o transplante de medula lá no Hospital Rio Grande, a Liga vai montar também o seu serviço, que já tem uma demanda há muitos anos desse serviço também. E a Liga também tem um centro de pesquisa, que é um centro de pesquisa de ponta no país. Então, muitas dessas novas tecnologias, às vezes, chegam inicialmente como pesquisa clínica. Ou seja, como trabalhos patrocinados pela indústria que acabam beneficiando vários pacientes. E é bom deixar o esclarecimento aqui, porque muitas vezes que a gente fala pesquisa clínica, as pessoas falam, vou servir de cobaia, é isso que vocês vão fazer comigo. E, na verdade, sim, toda pesquisa clínica hoje em dia, ela passa, obrigatoriamente, ela tem que cumprir alguns pré-requisitos que já foram estabelecidos e amadurecidos ao longo de anos, exatamente pelo aprendizado em pesquisas extremamente criticáveis que aconteceram no passado. Então, hoje, as pesquisas clínicas elas têm que ter um comitê de ética, têm que ser aprovadas por um comitê de ética, têm que obedecer boas práticas clínicas, ou seja, o benefício ao paciente tem que ser inquestionável. Então, não é feito nenhum tipo de pesquisa sem que haja realmente claro o benefício do paciente. E para mim, que também trabalhei na Liga, na pesquisa clínica, é muito gratificante você entender que se o paciente entra numa pesquisa como essa, ele vai ser atendido de uma forma completamente diferente, com atendimentos mais regulares, com acesso a medicações que às vezes não chegaram nem no país, com exames todos custeados pela pesquisa, e às vezes até mesmo o transporte é custeado pela pesquisa. Então, realmente, assim, é uma grande vertente para pacientes que às vezes não têm acesso a terapias melhores. Só para complementar também, por exemplo, grande parte das terapias do Reino Unido e de alguns países da Europa, elas são acessíveis para o público em geral através da pesquisa clínica. E o Brasil, com algumas décadas de atrás, é que está começando a crescer em relação a isso. A Liga, por exemplo, é um centro de excelência no país. E, se não me falha a memória, a doutora Carolina Colasso, que é quem está responsável agora pela pesquisa clínica, já tem propostas de anticorpos bispecíficos para linfomas. Isso, perfeito. Então, às vezes, se o paciente encaixa num desses protocolos, ele pode ser beneficiado também. Não tenha medo, né? Vá que pode ser a cura que você espera. Exatamente. Dr. Cláudio, Dr. James, um prazer conversar com vocês. Né? Nós agradecemos. Um assunto assim que para mim parece às vezes que vocês estão falando grego, mas eu espero que todo mundo tenha compreendido e que a gente saia daqui com essa esperança, né? Desse avanço cada vez mais da medicina. O Dr. Cláudio disse que a área que mais avança mesmo é a hemato, que sai puxando o restante, né? As pesquisas são constantes. Que o pessoal da oncologia não nos ouça, né? Muito obrigada. Tem mais algo que vocês querem falar sobre linfoma? Somente agradecer, Juliana, ao convite. Você, Patrícia, sempre muito, muito gentis com a gente. Então, muito bom. Não sei se James quer fazer alguma consideração. Eu queria só agradecer realmente o espaço, agradecer a Juliana, toda a equipe dela, agradecer a Cláudio, na verdade, um grande amigo e parceiro, e dizer que realmente, assim, a gente tem desenvolvido muito o tratamento de várias doenças hematológicas. A gente quer beneficiar muita gente. A gente sabe que o paciente do SUS ainda tem um grande hiato, principalmente em relação ao acesso a esses novos tratamentos, mas a gente está lá no dia a dia batalhando por vocês, tentando fazer o melhor, sempre no que é possível, e principalmente com a esperança de que realmente essas novas terapias e tecnologias cheguem cada vez mais rápido para beneficiar a todos. Aquela questão, né, do câncer, que é uma sentença de morte, né? Eu estou com câncer, vou morrer. No caso dos cânceres hematológicos, vocês têm aí, devem ter vários pacientes de maneira nenhuma, que venceram a doença. Isso de sentença de morte, de maneira nenhuma. Temos
centenas de casos de pacientes completamente curados. Né? Isso não existe. Todo paciente deve, sim, reconhecer que está com a doença, procurar o profissional específico daquela doença e encarar o problema, né? Muitas vezes, como eu falei, o problema, na verdade, ele não precisa nem de tratamento. Dependendo do tipo de linfoma, dependendo de como não há necessidade de fazer absolutamente nada, a não ser o acompanhamento com um profissional específico. E, claro, alguns pacientes precisam desse tratamento, e muitas vezes, como o James já citou aqui, são comprimidos. Né? Existem tratamentos extraordinários hoje que são encarados como se a pessoa tivesse uma pressão alta, por exemplo. Fosse portador de hipertensão, que precisa ficar tomando um medicamento diariamente. Então, é esse o tratamento hoje que se coloca à mesa quando a gente vai lidar com pacientes com linfoma. Então, é extremamente gratificante para a gente, como eu já falei, viver esse momento, porque era difícil, ainda é muito desafiador você saber que existem tratamentos que podem curar determinado paciente, mas ele não consegue ter acesso a eles. Então, é muito difícil estar do lado da mesa onde a gente atua, porque muitas vezes a gente sabe que determinado paciente poderia se beneficiar de uma terapia específica dessa, mas a gente não consegue colocá-lo. E como o James disse, a pesquisa clínica é uma oportunidade que nós temos de fornecer isso a eles. Então, é uma porta que se abre e muitas vezes essa é a única porta possível para um determinado paciente. Ótimo. Dr. James, ia falar algo? Não, só espero que todos em casa tenham entendido. Mas eu lembro demais. É um tema complicado, é um tema complexo até para hematologistas, mas talvez em linhas gerais eu espero que todos tenham entendido. E caso tenham alguma dúvida, aí podem mandar para a Juliana as dúvidas. Deixa aqui nos comentários que a gente vai encaminhando para os dois. James, na verdade, também é um grande amigo, né? Não é só, não é só um colega de profissão, é um grande amigo. A gente se conheceu, não vou dizer quanto tempo faz não, né, James? Porque não é entregar a idade da gente. Mas trabalhamos juntos durante muito tempo, ainda trabalhamos juntos, né, na clínica. E ele ajudou muito a elevar o nível da hematologia potiguar. Né? Olha aí a admiração, doutor. É recíproco aí. Estamos aqui, a honra é nossa. Olha, esses dois aqui com a gente para falar sobre linfoma. Voltem sempre, viu? Vocês estão sempre bem-vindos. Eu digo, só não quero visitar vocês no consultório. Por favor, não. Não. Só vou tomar um café. Cara. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Podcast Viver Bem de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais um tema aí ligado à oncologia, tratamento do câncer. Vocês estão acompanhando essa semana. Tem muita informação importante. Fica com a gente, aproveita também e compartilha. Compartilha com outras pessoas, porque informação salva vidas, né? Às vezes é uma conversinha aqui, um recado que o médico deixou, que faz com que a pessoa busque esse profissional para avaliar melhor sua saúde e iniciar o tratamento caso seja necessário. Obrigada.